Vitor, eu sou residente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e hoje eu vou apresentar um artigo sobre atresias intestinais. O artigo é esse, ele é publicado em 2022, ele é uma revisão narrativa sobre o tema, discorrendo sobre as diferentes apresentações clínicas das atresias intestinais. As atresias elas são definidas como uma obstrução total do trânsito intestinal, que vai em qualquer um dos seus pontos, e ela é uma doença que, apesar de ser diagnosticada há um longo período de tempo, ela teve melhora prognóstica no último século, que vem de desenvolvimento de técnicas operatórias, cuidados pré e pós-operatórios e diagnóstico precoce, principalmente no pré-natal, que permite o planejamento terapêutico desse paciente já antes dele nascer, que gera uma melhora importante do prognóstico desse paciente. O paciente ele vai ter peculiaridades importantes como consequências da doença ou das abordagens cirúrgicas necessárias para o tratamento dessa doença, que vão demandar conhecimentos não só do neonatologista que vai tratar esse paciente dentro da UTIM, da maternidade, quanto do pediatra geral no acompanhamento longitudinal desse paciente. E a divisão das atresias ela se dá entre atresia duodenal, jejunal e colônica, que são as abordadas nesse artigo. Começando da atresia duodenal, partindo da fisiopatologia, ela tem uma apresentação, um desenvolvimento diferente das outras atresias intestinais. Isso porque o duodeno é a única porção intestinal que é sólida durante uma parte do desenvolvimento intraútero da criança. Então, a fisiopatologia basicamente é uma falha no processo de recanalização dessa porção sólida que deveria ocorrer e não ocorre, que gera uma obstrução total do trânsito intestinal nesse ponto. Ele vai se apresentar clinicamente no pré-natal com polidrâmino ou um risco de prematuridade, que vem geralmente de uma hemorragia fetal secundária à ulceração de cordão umbilical, que ocorre em 15% dos casos e se dá por conta de regurgitação de sais biliares que não passam pelo trânsito intestinal habitual e não são metabolizados da forma que deveriam ser. E o diagnóstico no pré-natal ele é feito pelo ultrassom fetal no segundo ou no início do terceiro trimestre, que vai apresentar o sinal da dupla bolha, que eu vou mostrar no próximo slide. Já no pós-natal, clinicamente ele vai se apresentar com dois sintomas cardinais, que são a distensão de abdômen superior e os vômitos biliosos. Lembrando que os vômitos não biliosos também podem ocorrer quando a obstrução ela é proximal à ampola de Vater, sendo ela distal, ocorrem biliosos. Proximal não, os vômitos vão ocorrer, só que sem a característica habitual dele. E o diagnóstico, ele é bem direto, ele vem da radiografia abdominal, que também vai apresentar o sinal da dupla bolha, sendo importante ressaltar o fato de que não pode haver gás a partir do ponto de obstrução, que é o duodeno. Aqui nesse slide tem à esquerda o sinal da dupla bolha em ultrassom fetal, que mostra duas cavidades hipoecogênicas, que são o duodeno proximal à obstrução e a cavidade gástrica preenchidas por líquido amniótico, e à direita o sinal da dupla bolha no raio-x, que mostra as duas mesmas cavidades preenchidas por gás. E é importante ver que não existe gás a partir do ponto de obstrução no duodeno. A atresia duodenal, ela é muito comumente associada a outras malformações, que vão ocorrer em 50% até 67% dos casos, sendo as principais delas cromossomopatias, principalmente a trissomia do cromossomo 21, que vai ocorrer em 20% a 56% dos casos dos pacientes com atresia duodenal. Cardiopatias congênitas podem ocorrer de 27% até 75% dos casos, e aí, outras malformações gastrointestinais ocorrem em até 1/3 dos pacientes, sendo as mais comuns o ânus imperfurado e a fístula traqueoesofágica. Podem ocorrer também malformações renais, mas são bem mais raras, até 5% dos casos. Então, pensando no manejo pré-natal desse paciente, tendo a suspeita diagnóstico da obstrução da atresia duodenal, devem ser realizados idealmente a amniocentese e um ecocardiograma fetal, além do aconselhamento genético dos pais. O manejo clínico, ele parte do princípio de que a boa parte das vezes esse paciente tem outras malformações ou outras condições clínicas que vão demandar abordagem ou tratamento antes do manejo cirúrgico da atresia duodenal.
Então, o manejo inicial básico, ele parte da descompressão do trato gastrointestinal com sonda gástrica e a nutrição parenteral com suspensão de dieta enteral até a possibilidade de abordagem. E só que, em alguns casos, eu tenho necessidade de abordagem de urgência desse paciente. Eu não posso manter ele com esse manejo básico. E o critério para esse tipo de abordagem é basicamente quando eu não tenho a possibilidade de excluir malrotação do intestino ou um volvo, que são, que são doenças que gerariam um risco de isquemia importante no trato gastrointestinal e devem ser abordados como uma emergência. E os casos que eu não posso excluir a malrotação ou volvo são quando eu tenho vômitos biliosos sem o diagnóstico pré-natal ou uma evidência imediata após o parto de uma obstrução duodenal, ou seja, quando essa apresentação dos vômitos e distensão abdominal ela aparece de forma mais tardia, ou então quando eu tenho um sinal radiográfico de obstrução duodenal, que é a dupla bolha, mas eu consigo ver gás distal ao ponto de obstrução. E aí, nesses casos, é importante que eu faça um exame contrastado do TGI para identificar a possibilidade da malrotação. A avaliação pré-operatória do paciente, ela para planejamento de abordagem cirúrgica, só o raio-x basta. Nos casos clássicos, eu não teria necessidade de fazer uma outra abordagem com uma outra imagem para avaliar a anatomia do trato gastrointestinal para abordagem, mas eu tenho que fazer a exclusão de algumas malformações antes desse paciente ser abordado, que é basicamente a exclusão do ânus imperfurado, que vai ser dada pelo exame físico. A atresia esofágica, ela deve ser excluída e geralmente vai ser por meio de uma radiografia de tórax, que vai evidenciar a sonda gástrica bem posicionada, e a cardiopatia, ela é questionável a realização do eco antes da cirurgia, porque principalmente quando esse paciente tem um eco fetal normal. Quando ele tem esse eco fetal normal, ele geralmente ele não é indicado. Alguns autores indicam ele só quando eu tenho uma alteração de exame físico ou raio-x que justifiquem a realização desse eco. O tratamento cirúrgico ele vai se dar pela anastomose entre a porção de duodeno proximal à obstrução e a distal, com a ressecção do segmento entre essas porções utilizadas. E é importante relatar que a duodenostomia ela não vai ser funcional imediatamente. A drenagem ela vai ocorrer pela sonda gástrica durante mais ou menos 1 a 2 semanas, e quando eu tenho uma drenagem mais longa do que essas 1 a 2 semanas, eu tenho que começar a pensar no risco de desmotilidade do duodeno por conta do tempo que esse duodeno passou distendido por gás ou por líquido antes de ser abordado e reconstruído o trânsito intestinal. Então, nesses casos, algumas vezes vai ser necessário realizar uma duodenoplastia para correção. O prognóstico, quando a atresia duodenal ela é isolada, ele é um prognóstico bom, mas mesmo esses pacientes que evoluem sem complicações imediatas, eles podem evoluir ao longo do tempo com sinais de esvaziamento gástrico lento e refluxo gastroesofágico, que com necessidade de fundoplicatura em até 8% dos casos. Agora, partindo para a atresia jejunio-ileal, ela tem uma patogênese diferente da atresia duodenal, que ela é compreendida de uma forma diferente. Ela não é exatamente um problema programado da embriogênese desse paciente, mas ela vem de uma ruptura do desenvolvimento normal que estaria programado para essa criança. E a hipótese principal para justificar a atresia é que ela viria de um evento vascular fetal no tecido intestinal, com uma isquemia local, que vai gerar um processo cicatricial que vai evoluir para essa obstrução total do lúmen. Lembrando que as estenoses elas são menos comuns do que as atresias na topografia jejunio-ileal. A apresentação clínica e diagnóstico em pré-natal ela é bem mais inespecífica que a atresia duodenal. No pré-natal, ela vai se apresentar também com um polidrâmino, que é mais comum nas obstruções mais proximais e menos notadas nas mais distais.
E também vai apresentar a mesma apresentação da atresia do adenal de prematuridade secundária à hemorragia por ulceração do cordão umbilical. O diagnóstico ele também é dado por ultrassom fetal, só que ele é muito mais difícil de ser dado, principalmente quando essa obstrução é mais distal. Ele vai ser dado basicamente pela visualização de dilatação de alças intestinais e vai ter uma acurácia de 66,3% em atresias ileais e 25% só em atresias jejunais. E aqui está a imagem do ultrassom fetal demonstrando segmentos de jejum e ilho dilatados. Então, a apresentação clínica e diagnóstico da atresia jejum ileal. Em pós-natal, ela vai se apresentar clinicamente de forma inespecífica, com distensão abdominal e vômitos, que vão se apresentar de forma mais tardia do que na atresia duodenal. E a apresentação radiológica se dá na radiografia de abdômen com distensão de múltiplas alças e níveis hidroaéreos múltiplos, com ausência de gás em porções mais distais do trato gastrointestinal, em cólon e ampola retal. E um exame que auxilia no diagnóstico, dando informações importantes, é o enema contrastado, que vai apresentar um microcólon, por desuso mesmo, por atrofia tecidual por desuso, e associada a alças dilatadas que não vão estar preenchidas por contraste por falta de comunicação entre a parte que recebe o contraste e o restante do trato intestinal. Se no enema contrastado estiver apresentando um microcólon, mas eu tiver alças dilatadas preenchidas por contraste, eu tenho uma obstrução parcial que descarta a atresia e é um sinal bastante sugestivo de ilho meconial. O enema contrastado, ele também é importante para outro passo importante da propedêutica desse paciente, que é descartar a atresia de pontos mais distais do intestino delgado ou do cólon. O enema contrastado é um exame importante que vai me permitir enxergar outros pontos de obstrução mais distais, ou então, quando o enema contrastado não é realizado antes da abordagem cirúrgica, essa exclusão ela deve ser realizada dentro do procedimento, porque a presença de obstruções distais ao ponto corrigido, de atresia corrigida, vai aumentar o risco de deiscência e fístula no ponto de anastomose realizado. A atresia jejum ileal ela é classificada em 4 tipos, de acordo com a apresentação dela, apresentação morfológica dela. Tipo 1 é quando eu tenho o segmento de atresia, eu tenho, na verdade, a camada serosa da alça intestinal preservada, com o lúmeo totalmente obstruído dentro dessa camada serosa. O tipo 2 é quando eu não tenho essa camada serosa preservada, eu tenho um segmento distal e proximal tecnicamente separados, e eles estão conectados por um cordão fino, e não tem nenhum lúmen dentro desse cordão. O tipo 3 é quando eu tenho separação total dos segmentos distal e proximal, lembrando que o tipo 3 ele existe ainda um tipo 3B, que é uma forma bastante rara, que é quando o segmento distal da atresia ela é um segmento intestinal atrofiado que se apresenta formando uma espiral ao redor da fonte de vascularização local única, do vaso sanguíneo que está vascularizando essa alça. E o tipo 4 é quando eu tenho múltiplas atresias no intestino. Na atresia jejum ileal é muito mais incomum a associação com outras malformações, não demanda nenhuma abordagem propedêutica para exclusão de outras, a menos que haja alguma suspeita clínica muito evidente. E a associação dela, existe alguma associação na literatura dela com a fibrose cística, só no contexto da existência de ilho meconial e de gastrosquise, que a hipótese para essa associação é pelo fato de que essas duas manifestações clínicas da fibrose cística aumentam o risco de volvos ou torções intestinais durante o período intraútero do feto, que predispõem a eventos vasculares e gerariam essa isquemia que forma o tecido cicatricial que gera a atresia mais tardiamente. E geralmente a atresia jejum ileal não se apresenta de forma familiar, de forma hereditária.
O tratamento cirúrgico também é pela anastomose entre uma porção proximal e a porção distal, a obstrução com ressecção do segmento atresiado. Pode ser, diferente da atresia duodenal, que geralmente não é feita a duodenoplastia no mesmo tempo cirúrgico, na atresia jejunal pode ser realizada a enteroplastia no mesmo tempo, porque também pela possibilidade de disfunção secundária à dilatação e desuso do segmento proximal, à obstrução, e no caso do tratamento cirúrgico da atresia jejunal tem menos risco de fístulas e na anastomose, e, no entanto, o tempo de recuperação ele tende a ser mais prolongado, porque eu tenho uma apresentação de uma desmotilidade mais importante, que vai demandar um tempo de internação na UTI neonatal mais prolongado, com o uso de NPT também prolongado, até que haja a organização da peristalse. O prognóstico, ele apesar de ter baixa mortalidade na atresia jejunal, ela gera bastante morbidade, porque ela vai demandar um acompanhamento a longo prazo desse paciente, com risco de disfunção tardia, que vai gerar vômito, dor abdominal, supercrescimento bacteriano, e os casos mais complexos, em alguns casos, eles evoluem para intestino curto, a depender do tamanho do segmento ressecado, o que vai demandar cuidados também prolongados, mais complexos, com uma grande chance desse paciente demandar vários procedimentos invasivos ao longo da vida dele. Agora, partindo para a atresia colônica, ela é descrita de forma bem mais sucinta, porque ela é uma apresentação muito mais rara do que as outras duas que foram apresentadas. Ela também se apresenta com distensão abdominal associada a uma imagem de múltiplas alças intestinais dilatadas com níveis hidroaéreos. Ela tem um diagnóstico pré-natal mais difícil do que as outras apresentadas, e em pós-natal ela é diagnosticada com o enema contrastado, que vai evidenciar uma obstrução total do colo no sítio da atresia. Ela é bastante associada à atresia jejunal, por isso que quando eu tenho o diagnóstico de atresia jejunal, eu devo procurar pela atresia colônica, porque elas podem se apresentar juntas em alguns casos, e o tratamento também é pela ressecção do segmento de cólon atresiado, com a realização de anastomose desses segmentos. Então, concluindo, a atresia intestinal ela vai englobar um conjunto de diferentes apresentações clínico-radiológicas que vão variar de acordo com o ponto do intestino que tem a obstrução. O desenvolvimento de métodos de diagnóstico pré-natal, diagnósticos mais precoces no pós-natal, melhora de manejo clínico cirúrgico, tiveram uma importância grande na melhora do prognóstico das atresias, e é importante que não só o neonatologista tenha domínio dessas apresentações clínicas, quanto também o pediatra deve ter domínio delas, porque o acompanhamento longitudinal desses pacientes será realizado em puericultura pelo pediatra geral, que deve conseguir identificar as possíveis complicações relacionadas à doença e ao tratamento realizado no período neonatal. Obrigado.